Fala, gente. Terceira questão agora aí, envolvendo o cálculo da intensidade do campo elétrico, tá? Na terceira questão, a gente vai ter o seguinte: entre duas placas metálicas carregadas, espaçadas em 50 centímetros, há uma diferença de potencial que vale 250 volts. Determina a intensidade do campo elétrico entre essas placas em volts por metro. Então, veja só o que acontece. Ah, eu posso fazer aqui uma figura para representar essa situação, tá? Então, eu posso considerar que essas placas, uma delas é positiva e a outra é negativa. Então, em cima eu tenho um acúmulo de cargas positivas, então eu tenho aí um potencial elétrico, né? Embaixo eu tenho um outro acúmulo de cargas, só que negativas, que também estão gerando um potencial elétrico. Então, eu tenho dois potenciais elétricos produzidos por esses acúmulos de cargas positivas e negativas. E como eles estão separados por uma certa distância, a gente diz que vai existir aí uma diferença de potencial elétrico, tá? A questão diz para a gente que essa diferença de potencial elétrico, essa DDP, ela vale 250 volts, beleza? Além disso, eu sei que a distância entre essas placas, a questão falou que vale 50 centímetros, tá? E o que ela quer saber é o seguinte: quanto é que vale a intensidade do campo elétrico que foi produzido entre as placas, tá? No meu caso aqui da minha figura, como eu considerei que a placa de cima era positiva e a de baixo era negativa, então o campo elétrico ele sempre sai da carga positiva em direção às cargas negativas, tá? Por isso que ele está sendo orientado aqui para baixo nessa figura. Show? Então, como a questão está relacionando campo elétrico com potencial elétrico, a equação do campo elétrico que a gente vai utilizar para responder a esse problema número 3 é a terceira equação. Tá? Eu vou dizer que o campo elétrico ele vai ser igual à diferença de potencial dividido pela distância. No caso aí, a distância entre as placas que estão produzindo aí a DDP. Tá? Então, o campo elétrico ele vai ser igual à diferença de potencial, que vale 250 volts, dividido pela distância entre uma placa e outra. Nesse caso, a distância ela tem que estar em metros, tá? Vale o que foi feito na questão anterior. Então, como a distância aqui é 50 centímetros, você pode escrever isso aí como sendo uma potência de base 10, mas nessa questão não é tão preciso fazer isso, tá? 50 centímetros é a mesma coisa de 0,5 metros. E aí é muito fácil fazer essa divisão. Sempre que você está querendo dividir um número por 0,5, a resposta sempre vai ser o dobro desse número que você está dividindo. Então, 250 dividido por 0,5 vai dar exatamente 500, tá? Campo elétrico, pessoal, ele pode ser calculado como sendo a diferença de potencial dividido pela distância. Então, a unidade de diferença de potencial é volts, a unidade aqui de distância, de comprimento, é o metro, tá? Então, o campo elétrico aí, 500 volts por metro, beleza? Valeu, gente. Bons estudos aí para vocês.